Olá, eu sou Elizabeth Rosa, sou assistente social. Eu participo da Comissão Permanente de Ética do CRES São Paulo e atualmente eu represento o Cefes junto ao CONANDA. E estarei aqui hoje com vocês falando sobre a escuta especializada. Vamos lá, então. Quero começar a nossa aula destacando essa parte da música do Gonzaguinha, que ele fala que quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É muito importante que, ao fazer a escuta de criança e adolescente, a gente possa ter em mente isso, que aquela criança, aquele adolescente está ali naquele momento, soltando a sua emoção, soltando a sua voz, soltando o seu relato, e é muito importante que a gente entenda o que ela vem apresentando ali, trazendo aquilo para a gente. Para a gente situar aí historicamente, né, essa conquista de que a escuta da criança e adolescente, essa escuta especializada de criança e adolescente, é mais uma garantia de direitos para criança e adolescente. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 4º e o 5º, ele reproduz o que a gente conquistou historicamente, o 227 na Constituição de 88, e vem trazer que é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, garantir os direitos da criança e adolescente. Então, tanto o 227 quanto o artigo 4 vem trazendo de uma corresponsabilidade. E a escuta especializada vai nessa mesma perspectiva, de que existe uma corresponsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado, de garantir essa absoluta prioridade, né, dessa escuta, dessa proteção da criança e adolescente que se sofre violência sexual ou ela é testemunha de algum tipo de violência contra a criança e adolescente. E o artigo 5º, ele vem também reproduzir a outra parte do 227, falando que toda criança e adolescente ela tem que ficar a salvo de qualquer tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, né? E nessa perspectiva, a gente tem que ter toda uma organização dentro de uma rede em âmbito municipal para que a gente possa garantir o acesso a esses direitos fundamentais. E quem cabe fazer isso, né? Então, foi desenhado, né, cunhado, né, em âmbito nacional, o que a gente chama de Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente. O CONANDA, lá atrás, já definiu, então, esses 3 eixos, que é da promoção, da defesa e do controle. Então, os órgãos que compõem a promoção são as diversas organizações e instituições. Então, vai lá as políticas de assistência, educação, saúde, cultura, lazer, as organizações da sociedade civil, né, as antigas ONGs, e está ali a família, como essa instituição primária. Então, quem deve promover os direitos da criança e adolescente são essas organizações que estão aqui. E quando esses direitos não são garantidos, ou ele está sendo infringido ou ameaçado, então essa criança e adolescente precisa de defesa dos seus direitos. Então, vem aqui as organizações que compõem esse eixo da defesa. Então, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos tutelares, as entidades sociais que têm essa finalidade. E como que a gente garante que essas organizações atuem de forma efetiva? Como que a gente garante que cada vez mais as políticas vão se estabelecendo? Através do eixo do controle. Então, são os conselhos de direitos da criança e adolescente, âmbito municipal, estadual e nacional, e os demais conselhos setoriais. E esses conselhos de políticas públicas é que vai estabelecer as políticas públicas e que vai monitorar as políticas públicas. Então, este sistema de garantia de direito é que conquistou, né, dentro lá do Conselho em âmbito municipal, estadual e nacional, e foi conquistando, então, as diversas leis complementares a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. E uma delas é, então, essa Lei 13.431, de 2017, que vem, então, instituir o direito da criança e adolescente
vítima ou testemunha de violência ter o direito, então, a essa escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada, essa lei vem trazendo que ela pode ser feita nos diversos locais que essa criança e adolescente está ali convivendo, né, convivendo diariamente, né, precisa de ter profissionais preparados, locais adequados, mas que não tem especificamente o profissional específico que vai realizar essa escuta, precisa de profissionais preparados para essa realização. E o depoimento especial já é outra etapa que acontece ali dentro da justiça e em alguns locais já dentro da própria delegacia de polícia, preparada para isso. O decreto de 2018 vem, então, regulamentar essa lei de 2017 e que vai detalhar, né? O decreto vem trazendo, então, regulamentando a lei, falando que todo município tem que fazer sua lição de casa. Qual é essa lição de casa? Criar um comitê municipal de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, e esse comitê composto das diversas organizações que compõem o sistema de garantia de direito tem que ser construído ali de forma coletiva um protocolo e um fluxo de atendimento à criança vítima de violência. E também, em 2017, se tem, então, essa resolução do CONANDA, que vai nessa mesma perspectiva da garantia dos direitos da criança e do adolescente. A lei de 2017, ela vai falar que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra a criança e adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, os quais, por sua vez, vai entrar imediatamente, né, vai certificar aí o Ministério Público da violência ocorrida. Eu queria chamar a atenção aqui para dizer que é qualquer pessoa. Hoje, desde 2017, então, muitos municípios vão entendendo que tem que ter uma equipe específica, treinaram equipes específicas. Tem município, né, no Brasil aí enorme, dessa dimensão, né, continental, ele foi, de acordo com a sua realidade, tem local que definiu um espaço de escuta, uma sala adequada de escuta, mas o que a gente tem visto sendo encaminhado, né, para completar aí 8 anos da lei, é que as pessoas, cada vez mais, essas redes constituídas a partir desses comitês municipais, vão entendendo que não basta ter uma equipe específica, porque se a criança e adolescente revela uma violência lá na escola, que a estatística vai mostrando que o local onde mais a criança revela a violência sofrida é na escola, então, quer dizer, ela falou espontaneamente para alguém na escola, a professora, né, a educadora, enfim, a pajem, a merendeira, enfim, alguém que ela sentiu ali um nível de confiança. Então, quer dizer, ali ela já foi escutada, né? Pelo menos ela falou para alguém. Então, isso vai ser encaminhado para uma equipe específica de escuta. Então, tem se avaliado que todas as pessoas, como está colocado na lei, devem ser preparadas, capacitadas para já, né, realizar essa escuta especial, para que a gente possa, a cada vez mais, ir organizando nos espaços onde atende crianças e adolescentes um local protegido, um local onde, caso a criança tenha necessidade de conversar em particular com alguém, ela tem esse espaço, né? Então, a gente mostrou ali o eixo de promoção dos direitos da criança e adolescente, a gente colocou a família. Então, nós ainda nem chegamos nesse patamar de pensar, de preparar famílias para esse tipo de acolhimento, né? Então, estamos ainda muito incipiente na implementação desta lei. Mas, enfim, é muito importante dizer que todas as pessoas que atuam com crianças e adolescentes devem se preparar para isso, né? Está isso, está colocado aí nessa lei de 2017. Referente à escuta especializada, é muito importante dizer que
a escuta especializada, ela tem a grande finalidade da proteção social, né, e do provimento de cuidados. Então, não tem em nenhum momento o objetivo de definir provas, de buscar depoimento da criança e adolescente, de maneira alguma. A escuta especializada é de acolhimento daquela criança e adolescente, e sempre com a finalidade de proteção e de provimento de cuidados. A gente vai encontrar aí nas diversas publicações que a gente já tem nessa área da escuta especializada, e vai sempre se falando do seguinte, que é um conjunto de interações, né? Então, fazer a escuta de criança e adolescente é um conjunto de interações que visa aí, né, destinada a coletar informações para o acolhimento e o provimento de cuidados e, de maneira alguma, então, produzir provas no processo de investigação e de responsabilização, porque isso é uma outra etapa, né, dentro do processo da criança e adolescente que sofreu a violência ou que tenha sido testemunha de algum tipo de violência de criança e adolescente. Dentro da violência que a criança sofre, os profissionais que estão ali, eles podem ir pensando na escola, ou na educação infantil, ou no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, o que a gente chama de contraturno. Os profissionais ficam atentos, eles ficam olhando, né, observando crianças e adolescentes. Aí a gente pode verificar se a criança está sofrendo algum tipo de violência. Mas existe, sobretudo, situações onde que a criança revela espontaneamente a violência sofrida. Então, a lei traz isso, né, no artigo 4º, que ele vai dizer que a revelação espontânea de violência contra criança e adolescente poderá ocorrer em qualquer local, sendo geralmente um ambiente onde a criança e adolescente se sinta seguro para revelar espontaneamente a violação do direito. Então, a importância aí de todas as pessoas, todos esses agentes públicos estarem, então, orientados e preparados para acolher a revelação espontânea. Chegou em um determinado momento que se distinguia a revelação, acolhimento de revelação espontânea, todo mundo, depois a escuta especializada, uma equipe preparada, e o depoimento especial no judiciário. Hoje, a gente não vê mais distinção entre acolher uma revelação espontânea e realizar a escuta especializada, porque quando a criança já está fazendo uma revelação espontânea, aqueles profissionais têm que estar preparados para realizar essa escuta especializada. Aqui eu trouxe um fluxo do município onde eu atuei, e que a gente desenhou isso de forma aí coletiva e seguindo, né, o que a lei vai indicando. Mas isso é muito importante dizer que é uma construção do local, daquele município, e que todo o protocolo e todo o fluxo, ele não pode ser determinado e tem que seguir à risca por muito tempo. Por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando esse fluxo, a gente vai aperfeiçoando os protocolos. Claro, não fugindo o que é definido pela lei, no sentido de que violência deve ser encaminhado, né? Quais são as portas de entrada? E aí, vai ser encaminhado para o conselho tutelar ou vai para a delegacia especializada? Né? E o município que não tem a delegacia especializada? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que olhar quais as instituições que existem. A gente tem verificado nos municípios onde tem as universidades, algumas universidades têm os núcleos de estudo e pesquisa e de atendimento à criança e adolescente, então, por vezes, aquele local entra dentro do fluxo do atendimento daquele município. Então, cada município vai encontrando o seu caminho. Municípios muito pequenos, eles vão criando uma rede em sub-regiões, né? E por vezes tem como referência os municípios que compõem a comarca daquela região, né? Então, isso é muito de uma construção coletiva mesmo, das diversas localidades aí do Brasil. A gente, quando está escutando criança e adolescente, a gente tem que ter muita clareza que a gente realmente tem que ouvir, né? Então, ouvir significa que a criança tenha a nos dizer,
né, dar ouvidos, dar atenção às palavras da criança e adolescente, e de maneira alguma inquirir. Então, que significa perguntar, indagar, fazer perguntas direcionadas, investigar, pesquisar. Então, a gente não pode, né, atribuir a essas expressões o igual significado, é muito distinto. Né? Quem vai estar dizendo é a criança e adolescente, e a pessoa que está diante daquela criança e adolescente vai ouvir. Não significa que não tenha que fazer perguntas, mas a gente vai dar aqui as dicas de que tipo de pergunta, né? E aí vamos fazer aqui uma relação, então, qual seriam essas posturas, atitudes e compromisso ético aí na escuta de crianças e adolescentes? Então, um dos primeiros compromissos é propiciar, então, esse ambiente tranquilo e seguro, que vai garantir aí os princípios da não exposição, né, da privacidade e da proteção de sua intimidade. Pode acontecer, como já vi acontecer em atividades do 18 de maio, atividades com crianças e adolescentes, onde a criança e adolescente, em um pequeno grupo ou na turma da classe dela, ela começa a dizer uma situação que sofreu de violência. Né? Então, os profissionais têm que estar preparados para essa situação, no sentido de encaminhar aquela criança para um local, né, seguro, tranquilo, onde ela realmente possa ter a privacidade e poder acolher aquela revelação. Outro ponto importante é que a gente deixa a criança se expressar com as suas próprias palavras e respeitando o seu ritmo. Né? Então, a criança vai saber o que falar, como falar, aonde falar, e o que ela consegue falar naquele momento. Então, a pessoa, o profissional que está ali, vai ouvir atentamente, né, buscar para que não tenha interrupções naquele momento do relato. Caso contrário, acaba fragmentando todo o processo e aquela criança e adolescente pode, né, ficar ali, se guardar novamente. Né? Na hora que ela está soltando a sua voz, dependendo do ambiente, do local, ou das expressões de quem está ali naquele momento da escuta, ela que naquele momento está criando coragem para dizer e revelar aquilo que está sangrando nela, ela, por vezes, ela pode se recolher novamente. Né? E aí que fica difícil de a gente dar um andamento, um encaminhamento, enfim, como deveria, né? Porque houve aquela interrupção. Então, é muito importante acolher essa narrativa, sinalizando sempre uma atenção à criança e adolescente que está ali com a gente, evitar perguntar sobre o detalhamento do ocorrido, né? Você, assim, bem coloquial aqui, é mesmo? Como que foi? Pois aqui, ele fez assim, né? Então, a violência contra a criança e adolescente pode, por vezes, causar tanto espanto para a gente, que é algo realmente espantoso, é algo que realmente mexe com a gente, e a gente, por vezes, pode colocar o interesse, a atenção, a proteção de lado e colocar a curiosidade na frente. Então, isso é muito, muito preocupante e que a gente tem que ter esse compromisso ético com a criança e adolescente, no sentido de não ficar indagando os fatos, mas deixar a criança contar livremente a sua história. Reconhecer que a criança, né, que está ali da nossa frente, ela tem seus sentimentos, né, por vezes ela chora, por vezes ela vai mostrar medo. Então, frases como essa que está colocada aí, isso não foi nada, não precisa chorar, né? Não se preocupa não, isso tudo vai passar. Ou pior ainda, não, fique tranquila que a gente vai dar um jeito nisso, né? A pessoa que fez isso vai ser punida. Não se comprometa com aquilo que é daqui para frente, a gente tem um fluxo, né? Aquilo que não está na mão da pessoa que está fazendo a escuta especial, não deve ser ali um compromisso com a criança e adolescente, no sentido de que a gente não vai dar conta daquilo. O que é preciso falar para a criança e adolescente, que precisa ser dividido aquela informação que ela está passando,
para outras pessoas, que existe uma rede de proteção de crianças e adolescentes, que aquilo que ela está revelando precisa ser contado, assim como ela teve a confiança de trazer para você, você vai passar para outras pessoas que estão ali também para protegê-la e para poder dar andamento, né, na situação, para que seja interrompida a situação que ela está vivendo. Então, diga para a criança e adolescente que, ao contar, elas agiram corretamente, lembrando que é preciso de coragem, de determinação, né, para contar para um adulto aquilo que está sofrendo, né? Tratar a criança e adolescente com empatia, com dignidade, com respeito, evitar as expressões ou comportamento que leve a sentir que estão sendo tratadas como coitadinhas ou coitadinhos, ou ficar muito espantado com a situação que está vivendo, né? Então, a nossa expressão ficar de uma expressão de terror, né? Onde já se viu uma coisa dessa, né? Então, utilizar frases de apoio que reitera que a culpa não é daquela criança, aquele adolescente, que é comum, né, se sentirem assim, criança e adolescente que sofrem as violências, elas se sentem responsáveis pela violência sofrida, e confirmar que a criança para a criança e o adolescente que ele está sendo compreendido, né, que você está entendendo o que ele está relatando, o que ele está falando. Isso é bem importante para ela, a criança e o adolescente se sentir mais firme para continuar, né, aquele relato. Então, ser clara quanto ao seu dever profissional, né, como a gente disse, de que isso vai ser passado para as outras organizações, o Conselho Tutelar, enfim, vai passar para as outras organizações que vão atender aquela criança e adolescente. Evitar fazer promessas que não passem a ser cumpridas, né, então tudo vai acabar bem, né, que é essa questão de fazer promessas que a gente não sabe como vai ser o andamento, e todos nós, eu, você, nós sabemos que o quanto ainda precisa isso ser melhor sedimentado, o quanto esses fluxos precisam ser aperfeiçoados, o quanto esses protocolos precisam ser seguidos, né? Então, é bem importante que a gente tenha cautela, né, ao falar ou algum tipo de promessa para aquela pessoa. Evitar manifestações de juízo de valores sobre o fato ocorrido, sobretudo os relacionados aos aspectos morais e religiosos, conter demonstração de surpresa, de horror, evitar forma de confortar a criança e adolescente, tentando tocá-la, né, porque isso pode causar alguma situação momentânea ali para aquela criança, porque se o toque pode ali ser confundido, dependendo do tipo de violência que ela esteja sofrendo. A não ser que a gente perceba que ela está demonstrando que quer um conforto, né? Ela toma essa iniciativa e a gente não vai negar de confortar essa criança e adolescente. É muito importante a gente saber que a Lei 2017, um dos grandes objetivos que ela veio, né, e foi, inclusive, votada em toque de caixas, enfim, foi um momento político importante dessa construção. Todos nós profissionais, sobretudo assistentes sociais, psicólogos, os nossos conselhos resistiram bastante à aprovação dessa lei, porque a gente queria ela mais aperfeiçoada, mas não resta dúvida de que foi uma conquista. E uma conquista, sobretudo, com essa temática de a gente prevenir, de a gente enfrentar a revitimização. E o que é a revitimização? Então, é um processo em que a criança e adolescente vítima de violência sofre um sofrimento adicional após do ato original, ao ser submetido em procedimentos ou intervenções desnecessárias, repetitivas e invasivas que levam a reviver uma situação violenta ou sofrer humilhação. Então, a gente pode ter essa situação de revitimização quando precisa contar várias vezes a mesma história para diferentes profissionais. Mas não é só isso. Quando ela é ouvida em um ambiente inadequado e pouco acolhedor, também a gente revitimiza essa criança. Quando há questionamentos invasivos e julgamento ou desconfiança por parte de profissional, a gente está revitimizando essa criança. E quando o atendimento não respeita a sua idade, linguagem ou condição emocional, ou uma situação de deficiência, a gente também está revitimizando.
E é importante dizer que nessa lei ela traz também o conceito de violência institucional. E a revitimização, ela se caracteriza como uma violência institucional. Então, se estamos dentro de organizações que vão estar realizando, né, que vai estar ali atendendo essa criança ou adolescente na escuta especializada, então a gente tem que organizar de tal forma que, ao invés de a gente proteger a criança ou adolescente e garantir a escuta, para que a gente não revitimize essa criança, né, ou esse adolescente. Um ponto importante é que a gente, atuando com criança e adolescente, a gente fique atento de identificar aquela criança, se ela está sofrendo algum tipo de violência ou não. O primeiro ponto é o seguinte: nós atuando com criança e adolescente, sobretudo cotidianamente, como eu disse, na escola, no serviço de convivência, na educação infantil, né, enfim, de diversos níveis, a gente cada vez mais conheça a criança e o adolescente que a gente trabalha, porque é a partir do conhecimento das suas características, dos seus desejos, das suas expressões, é que a gente vai conseguir identificar algum tipo de mudança no comportamento. Então, quais são os sinais de sofrimento, né? Então, nas mudanças comportamentais, nos problemas de saúde psicossomáticos ou nos comportamentos sexuais. Então, existe uma mudança comportamental, né? Quais seriam? Então, alteração de humor, choros aleatórios e constantes, agressividade e rebeldia, ataques de raiva, introspecção, vergonha excessiva, medo, pânico, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, inquietação, comportamentos infantis que já tinham sido abandonados, né, o xixi na cama, chupar o dedo. Então, essas são mudanças comportamentais que a gente não olha isoladamente um item, a gente tem que ver um conjunto, né, dessas mudanças para a gente ficar atenta, né, pôr ali no radar para observar aquela criança, aquele adolescente. Em termos de saúde psicossomática, então a gente verifica uma tristeza profunda, uma enfermidade sem aparente causa clínica, como dores de cabeça frequente, erupção na pele, alterações gastrointestinais, vômitos aleatórios, um conjunto de situações, né, de sintomas que a gente tem que somar com outros para a gente poder ficar ali observando e ficando atento. No comportamentos sexuais, então, se vê o interesse repentino por questões sexuais ou brincadeiras de cunho sexual, com palavras ou desenhos que se refiram às partes íntimas, a masturbação infantil frequente, exposição por partes sexuais, a sexualização precoce. Então, são conjuntos que a gente tem que ficar ali atentos. Então, esses são alguns sinais que seria bem importante, né, poder conversar com os profissionais, conversar com a equipe, conversar em reuniões com os familiares, né, são todos os sinais importantes para a gente que fica com essa responsabilidade de ficar ali sempre com esse no radar para a gente, né, garantir aí que a criança adolescente possa ter esse acolhimento, seja identificado logo, para que ele possa ser protegido logo. Diante da violência ocorrida, é muito importante que os adultos no entorno dessa criança adolescente possam ter algumas atitudes para ajudá-las, né? Então, não culpá-la, mostrar que ela não está sozinha, acreditar no que ela diz, deixar que ela fale sobre os seus sentimentos, incentivar a procura de profissionais, né? Então, fazer essa mediação para que a criança, ou sobretudo adolescente, busque esse atendimento, reforçar atitudes positivas na criança e adolescente, incentivar a autoconfiança, dizer e permitir que ela seja diferente, respeitar seu jeito de ser e não criar expectativa que não poderão ser cumpridas. Percebe que isso está sendo falado o tempo todo, porque isso acontece muito. Então, vamos lá, só retomar. Então, o principal objetivo da escuta é garantir o acesso aos cuidados e a proteção de acesso aos direitos, e não devendo enveredar, então, para questionamento em torno da veracidade da violência narrada. A escuta especializada não tem o objetivo de produzir prova, deve-se respeitar o desejo de silêncio da criança e adolescente, então, se ele não quer falar, né, isso tem que ser respeitado,
e a criança e adolescente não são responsáveis, então, de produção de provas, né? Isso não é o papel delas. E quem escuta, quem faz, né, a escuta especializada, né, o que é essa escuta especializada para as pessoas, né, para as vítimas, para essas crianças e adolescentes que são vítimas de violência? Então, é um direito, como a gente disse desde o começo, é um direito de ser ouvida por alguém, mas por alguém que não vai julgá-la, mas e sim sempre buscar protegê-la. Então, talvez seja o único momento que ela pode falar ali sobre os fatos. Então, escutar a criança e adolescente vítima de violência é muito importante a gente ter claro que é emprestar o corpo, a gente está ali comprometida com a criança adolescente, de a gente querer escutar aquilo, porque, por vezes, escutar violência contra a criança e adolescente é algo que nos fere muito, né? É difícil, e, por vezes, a gente não quer escutar, por vezes, a gente se recusa a escutar. Né? Então, é muito importante a gente saber que é um direito da criança e adolescente e um dever do adulto que está próximo dela. E para que a gente possa realmente acolher essa escuta especializada, a gente tem que estar inteiramente presente. É uma realidade difícil, e é uma realidade para quem atua nessa área, de cada vez mais a gente incorporar que a gente tem que se preparar para isso. E, e aí eu quero falar aqui, né, um pedacinho da música do Gonzaguinha, que ele fala que quando eu solto a minha voz, por favor, entenda que palavras por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. Então, é muito importante que a gente tenha claro que a gente precisa fazer esse acolhimento. E quem escuta, escuta o quê? Então, é muito importante que a gente se prepare e que nessa preparação, cada vez mais essa capacitação, né, a gente possa olhar os nossos preconceitos, né? Então, todos nós temos, qual o seu? Né? A gente olhar o próprio preconceito e pôr o conceito no lugar do pré, né? Pôr esse conceito no lugar do pré-conceito e que a gente possa olhar para o real. O real está ali, é essa realidade que crianças e adolescentes sofrem, e nós que estamos vivendo direto ou indiretamente com esse público, a gente tem que se comprometer com elas. E o compromisso de se preparar para a escuta especializada é um dos eixos da ética profissional, né? Precisamos ter esse compromisso ético. Quero citar aqui Walter Benjamin, que ele diz o seguinte, que quanto mais esquecido de si mesmo está quem escuta, tanto mais fundo se grava nele a coisa escutada. Então, escutar criança e adolescente, precisamos estar preparados para isso. Então, não existe um momento onde a gente vai estar totalmente preparados, mas que a gente tenha claro que a gente tem que buscar sempre este preparo. Né? Atuamos nessa área, então é um compromisso ético a gente investir na nossa competência profissional. Quando diz, quanto mais esquecido de si mesmo está quem escuta, é no sentido de que a gente tem que preparar para ter essa mente aberta, né? Emprestar esse corpo naquele momento para que aquela criança, adolescente possa se revelar, porque dessa forma vai ficar mais fundo na gente aquilo que foi escutado, e ficar mais fundo em nós é no sentido de que a gente possa realmente transformar aquela violência em um caminho de garantia de proteção, né, que aquela criança tem como direito. Então, um compromisso profissional é a gente estudar e se atualizar constantemente, pensar que é ler pesquisas, é ler livros, é fazer um curso, é fazer uma troca entre os profissionais, né? Isso faz tudo isso, fazer uma supervisão técnica, tudo isso faz parte, então, dessa atualização constante. Um outro compromisso é um cuidado de si mesmo,
né? Fazer escuta de criança e adolescente, trabalhar com criança e adolescente vítima de violência é algo que nos impacta, né? Então, precisamos cuidar de nós por nós mesmos, mas, sobretudo, cuidar de nós para este trabalho com a criança e adolescente. E, para isso, é muito importante fazer, então, grupos de estudo, fazer essa troca de experiência entre os diferentes profissionais, para que a gente possa estar, então, inteiras, né? Inteiramente inteiras nesse trabalho. É isso, gente. Eu espero ter aí contribuído com vocês nesse processo de formação, de olhar essa criança vítima de violência, a gente ter claro que esse fenômeno da violência, que é multifatorial, que não escolhe classe social, nem raça, etnia, violência com criança e adolescente, ela está aí, e faz parte do enfrentamento à violência, essa escuta especializada, né, de criança que é vítima de violência. Agradeço. Olá, eu sou Marina Ponivas, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e vice-presidenta do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o acolhimento, o atendimento humanizado e ético de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A gente sabe o quanto esse é um fenômeno complexo, né? O quanto é estruturante, o quanto a violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno que atravessa diferentes dimensões sociais, econômicas, culturais e subjetivas. Historicamente, sempre foi invisibilizado, tratado durante muito tempo como um assunto privado, um assunto restrito ao espaço doméstico, ao ambiente doméstico, até que mobilizações de movimentos sociais, estudos acadêmicos e denúncias públicas, né, tornaram visível essa situação como uma grave violação dos direitos humanos e um problema, de fato, de saúde pública. O avanço de legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei 13.431 de 2017 e as resoluções do CONANDA consolidam um entendimento de que crianças e adolescentes são de fato sujeitos de direitos, com prioridade absoluta e merecendo, né, proteção integral e atendimento humanizado. A violência sexual é um problema público, é um problema intersetorial, é multidimensional e exige, portanto, respostas integradas para a proteção, para a responsabilização e para a prevenção. No entanto, o reconhecimento legal da violência sexual não é o suficiente. Nós ainda encontramos muitos desafios cotidianos na luta aí dos profissionais da rede de proteção, de transformar essas normas em práticas, garantindo de fato que cada atendimento seja ético, seja seguro e seja centrado no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, essa aula de hoje, ela pretende aprofundar esses fundamentos éticos, fundamentos técnicos, intersetoriais, para esse acolhimento humanizado, com base nas diretrizes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Quais são, então, os princípios éticos norteadores de um bom acolhimento, né, de um acolhimento e um atendimento humanizado? O acolhimento dessas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, ele deve estar ancorado nos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional das nossas profissões e especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no compromisso de eliminar práticas de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, assegurando o respeito à dignidade, à autonomia progressiva dessas crianças e adolescentes, a singularidade de cada sujeito, né? Então, compreender essa criança ou adolescente precisa reconhecer
e reconhecê-los como sujeito de direitos, em condição de peculiar desenvolvimento, adotando então abordagens que de fato respeitem o seu tempo, que respeitem as suas necessidades e que respeitem o seu contexto, o seu território, a sua cultura. Isso significa garantir ambientes que sejam seguros e livres de julgamentos, respeitando inclusive os silêncios e assegurando que as informações que são prestadas para essa criança e esse adolescente no atendimento sejam de fato claras, evidentes, compreensíveis, acessíveis e adequadas à idade e ao nível de compreensão daquela criança ou daquela adolescente. Então, não se trata, obviamente, em nenhum momento de extrair depoimentos, mas sim de criar um espaço de acolhimento que minimize os danos e possibilite, então, uma proteção efetiva. O acolhimento qualificado de uma criança e de um adolescente vítima de violência sexual se ancora em princípios éticos previstos, né, nos nossos códigos de ética, como eu já disse, nos marcos internacionais de direitos humanos e na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reforçam alguns pilares fundamentais que eu quero destacar para vocês. A não discriminação. Então, um atendimento que de fato seja livre de julgamentos morais, de preconceitos ou de estigmas, de que nenhuma criança ou adolescente possa ser tratado de forma diferenciada pela sua classe social, pela sua raça ou pelo seu gênero ou por sua orientação sexual ou até mesmo uma situação de deficiência, que nenhuma criança ou adolescente seja tratado por essas situações. Outro princípio fundamental, o melhor interesse da criança, que todas as decisões devam de fato priorizar o bem-estar e a segurança da pessoa atendida. As decisões precisam considerar o impacto sobre a segurança física e o desenvolvimento da vítima, garantindo sim a sua proteção integral. Então, em situações de abuso intrafamiliar, prioriza-se o afastamento do agressor, né, obviamente, e não da criança, garantindo sim que ela permaneça no seio de sua família, garantindo a convivência familiar, a continuidade dos vínculos saudáveis e da sua vida escolar. Outro princípio fundamental é o da sobrevivência e do desenvolvimento. Cuidado com os impactos emocionais, sociais e físicos do atendimento a ser prestado a essa criança ou a essa adolescente, né? Além da urgência médica, é necessário compreender também os efeitos emocionais e os efeitos sociais da violência. Então, o atendimento ele precisa articular diversas dimensões, como a dimensão da saúde, a dimensão da educação, da assistência, da proteção jurídica, para que a criança possa, né, retomar seu desenvolvimento com um apoio integral. Um outro princípio basilar é a participação e a escuta. A garantia de um espaço de expressão da criança ou adolescente, que respeite o seu tempo e seus limites, inclusive seu silêncio, né, é fundamental, né? Uma criança, por exemplo, de 7 anos, pode não estar pronta para falar sobre o abuso no primeiro atendimento, e forçá-la a falar aumenta os riscos de revitimização. Mais um exemplo prático, né? Vamos pensar em uma unidade de atendimento, de uma unidade básica de saúde de atendimento, né? Uma criança de 8 anos acaba relatando ali espontaneamente que ela vivenciou uma situação de abuso.
O que é fundamental nesse momento, né? Que a equipe possa garantir um espaço protegido, né? Que ofereça explicações simples de quais serão os próximos passos e assegure que a criança não seja, né, obrigada a repetir o relato de forma desnecessária, né? Então, nessa primeira abordagem, né, nesse primeiro contato, o cuidado é essencial e é decisivo para prevenir processos de revitimização. Então, quando uma criança ou um adolescente rompe esse silêncio, que muitas vezes, obviamente, é carregado de muito sentimento de medo, de culpa, de vergonha, a postura da profissional que está fazendo esse atendimento pode representar a diferença de uma trajetória de proteção ou de uma trajetória de revitimização, né? Então é nesse momento que se deve demonstrar uma escuta ativa, empática, com uma postura de acolhimento, né, que não exponha a vítima a perguntas invasivas, repetidas ou desnecessárias, né? A lei a Lei 13.431 de 2017, ela orienta, né, que toda a revelação espontânea de violência seja tratada com seriedade, respeitando o tempo e os limites da vítima e que os procedimentos de escuta sejam realizados de forma qualificada e preferencialmente por profissionais capacitados, né, formados para isso. Então, a Lei 13.431 de 2017 determina que esse contato inicial ele seja acolhedor, que ele seja sigiloso, que ele seja qualificado, evitando esses questionamentos invasivos e repetitivos, né? Um exemplo de falha comum que acontece nessas situações ocorre quando, em escolas, por exemplo, docentes pressionam a criança a detalharem as situações de abuso em ambientes coletivos, assim, sem um preparo técnico, gerando constrangimento e expondo, né, a criança ou adolescente vítima. E esse tipo de situação precisa ser evitado por meio de protocolos claros, de um fluxo, né, e de capacitação, de formação continuada de todos esses agentes da rede de proteção. A revitimização, ela é frequentemente associada a falhas no fluxo desse atendimento, né? Então, quando a criança precisa narrar repetidamente a situação em diferentes serviços, ela vai lá e repete na saúde, ela vai lá e repete na assistência social, na segurança pública, no sistema de justiça, sempre revivendo esse trauma. E por isso, o primeiro acolhimento, ele deve priorizar essa proteção emocional e física, garantindo, né, um registro adequado das informações que são essenciais para os encaminhamentos intersetoriais, né, que possam acontecer de forma articulada. Qual é o conceito, então, de escuta especializada previsto, né, na Lei 13.431 de 2017? Então, a escuta especializada é um procedimento, não é um serviço, tá? É um procedimento diferenciado da coleta de depoimento judicial, ou seja, não se trata de depoimento especial, mas trata-se de escuta realizada por os profissionais da rede de proteção, que tem o objetivo de compreender aquela situação de violência, articular todas as medidas de proteção e garantir, então, um acompanhamento humanizado e articulado de cuidado, né, sem finalidade probatória. É isso que diferencia o depoimento da escuta especializada. Mas é essencial compreender que os serviços, né, de rede de proteção social, como o CRAS, o CREAS, os serviços das unidades básicas de saúde, as escolas, os próprios conselhos tutelares, eles não podem e não devem ser confundidos com delegacias, né? Essa distinção
ela é fundamental de se frisar para que a gente evite, de fato, práticas que judicializam indevidamente o atendimento, que fragilizem, então, os vínculos de confiança que a criança ou a família tem com aquele serviço e que expõe a crianças e adolescentes a ambientes de coerção ou de medo, né? Mas, infelizmente, em muitos dos municípios, as crianças são encaminhadas diretamente às delegacias logo após a revelação da violência, antes mesmo de qualquer cuidado psicossocial ou de um cuidado clínico, de um cuidado médico, né? E esse procedimento, além de ferir os princípios da proteção integral, reforça uma sensação de punição e de medo, especialmente, né, quando essa criança vítima é recebida por profissionais que sejam despreparados ou em ambientes hostis. Há duas notas técnicas importantes que eu quero mencionar, uma do Conselho Federal de Psicologia e a outra do Conselho Federal de Serviço Social, que reforçam essa questão e apontam, né, o quanto a escuta especializada ela não pode ser confundida com a produção de prova. A finalidade da escuta especializada é uma finalidade protetiva e ela deve, então, respeitar a autonomia técnica dos profissionais, né, permitindo que eles escolham quais são as metodologias, né, que vão usar e que são mais adequadas para aquele determinado caso, né, sem que haja, então, protocolos rígidos, né, dessa metodologia de escuta. Então, do ponto de vista técnico e ético, a escuta especializada, ela exige uma formação adequada e continuada dos profissionais envolvidos, né, nos equipamentos da rede de proteção, um ambiente que seja protegido com privacidade e ausência de pessoas que não estejam diretamente relacionadas àquele atendimento, uma escuta respeitosa que reconheça o direito da criança ou adolescente falar ou não falar sobre o que ocorreu, o registro qualificado das informações, né, com atenção aos dados que são essenciais e necessários para o fluxo de proteção, assim, evitando interpretações subjetivas, juízos de valor ou dados que exponham aquela criança ou aquele adolescente, né? Em alguns municípios, as crianças, infelizmente, são levadas diretamente à delegacia logo após a revelação da situação de abuso, sem qualquer cuidado prévio com essa criança ou com esse adolescente. Isso causa medo, causa sensação de punição e de, muitas vezes, né, de revitimização mesmo. E os direitos, então, dessa criança e dessa adolescente nesse atendimento de escuta especializada, durante esse procedimento. Não, a criança e adolescente precisa ser atendido de forma prioritária e de forma célere, né? Com proteção à sua intimidade e aos seus dados pessoais, com um acompanhamento por profissional de referência durante todo o curso, né, do acompanhamento daquela criança, daquela família, com informação acessível sobre os seus direitos e todas as etapas do atendimento, com o direito ao silêncio, né, que tem que ser garantido quando aquela criança, com aquela adolescente não quer e não tem o desejo de falar. Esses direitos, eles não são apenas normativos, eles precisam orientar a decisão técnica desde o primeiro contato até o acompanhamento continuado. E os requisitos técnicos e éticos, então? A prática da escuta especializada exige um posicionamento técnico que articule a ética com o conhecimento científico e com a sensibilidade social, né, para que de fato essa escuta possa e seja
qualificada. Para isso é necessário formação continuada dos profissionais, é indispensável. Autonomia técnica que deve ser respeitada, não cabe a imposição de protocolos, né? Que desconsideram as singularidades dos sujeitos e as subjetividades dos sujeitos ali envolvidos, um registro ético que tenha clareza, objetividade, uma descrição técnica sem adjetivação, sem interpretações subjetivas, que evite interpretações que possam reforçar estigmas ou preconceitos, e essencialmente uma postura crítica, né? Tensionando sempre as práticas institucionais que reforçam as desigualdades, que culpabilizam as vítimas e que produzem ainda mais violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Todos esses atores das redes de proteção local, né, do sistema de garantias de direitos, especialmente os que estão nos serviços das políticas públicas de ponta, de base, têm esse papel estratégico nessa mediação entre escuta técnica e a proteção integral, assegurando então que o cuidado ele seja sempre o centro da intervenção. A Lei 13.431 de 2017 e as resoluções do CONANDA reforçam exatamente isso, que nenhum serviço atua sozinho. A integração entre saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça é condição essencial para garantir proteção e evitar os processos de revitimização. E essa articulação deve estar prevista nesses protocolos locais, nos fluxos pactuados entre os serviços, garantindo sempre que a criança e o adolescente tenham um acesso rápido aos cuidados de saúde, assistência e proteção, com informações que sejam compartilhadas entre os serviços, mas com sigilo e com responsabilidade entre esses serviços, que as decisões sobre as medidas protetivas sejam tomadas de forma coletivizada e fundamentada e que a prevenção da violência seja, então, uma prioridade sempre, com estratégias educativas, com campanhas e com ações comunitárias em todos os territórios. Quero trazer para vocês um exemplo de um fluxo integrado, né? Quando acontece uma revelação espontânea, por exemplo, em uma escola, cabe a essa escola produzir uma notificação obrigatória, uma notificação, um comunicado sigiloso ao conselho tutelar e encaminhar imediatamente essa criança para a saúde, para que ela tenha um atendimento clínico adequado, né, e com a prevenção adequada a todas as doenças sexualmente transmissíveis, né, e posteriormente articular, então, com o serviço especializado da assistência social, o CREAS, para um acompanhamento psicossocial adequado a esses casos. Mas, infelizmente, gente, o que a gente vive hoje na prática, e é, obviamente, conhecimento de vocês, que apesar de todos esses avanços normativos, a gente ainda enfrenta e persiste esses desafios estruturais. O que a gente vê hoje, frequentemente, são processos de judicialização da escuta e uma confusão entre atendimento protetivo e processos policiais, uma precarização dos serviços com equipes muito sobrecarregadas e com falta de suporte adequado, estigmas e preconceitos que desacreditam o relato dessas crianças e dessas adolescentes que estão em situação de maior vulnerabilidade e falta de formação, né, de formação continuada, especialmente aí nos municípios menores. A atuação ética e crítica desses profissionais, dessas profissionais, é então essencial para tensionar
essas práticas aí, assegurar que esses marcos legais normativos sejam colocados em prática no cotidiano dos atendimentos dos serviços públicos, né? E aqui quero destacar especialmente a Lei 13.431 de 2017 e a Resolução 258 de 2024 do CONANDA, para que elas de fato sejam efetivamente instrumentos de proteção no território e não instrumentos de controle ou de punição inadequada. E aí, para ir concluindo, né, minha fala e terminando esse papo aqui com vocês, eu quero destacar que acolher crianças e adolescentes vítimas, então, de violência sexual não é um ato neutro, né? É uma ação ética, é uma ação técnica, é uma ação política que exige essa formação e essa supervisão continuada, que exige respeito à autonomia técnica dos profissionais, que exige os fluxos integrados e pactuados intersetorialmente e que exige uma escuta sensível, né, que reconheça as singularidades e evite esses processos de revitimização. E, sobretudo, garantir que os serviços da rede de proteção se mantenham como espaços de cuidado e de proteção social, distintos, obviamente distintos dos espaços de segurança pública e penal, né? Evitando que o acolhimento que é feito nesses serviços, né, se transforme em mais uma experiência de violência institucional. Agradeço a atenção de todos e de todas vocês. Muito obrigada.